companheira, amiga, que está ao nosso lado, que é a Tânia Menezes, como vocês sabem, está aí anunciado, que está ligada à educação. Ligada à educação desde há uns anos, à volta de 35 anos. Ela tem 28, mas já tem 35 anos, está ligada à educação. Isto agora é curiosidade, se também consegue estar mais nova que eu. Porque eu comecei a trabalhar em espírito. Mas a Tânia está na Mansão do Caminho, faz parte do grupo de evangelizadores há mais de 30 anos e dirige os evangelizadores da Mansão do Caminho, como imaginam, é um grupo de evangelizadores com tanta criança. Há 12 anos ela está responsável pela parte de evangelização da Mansão do Caminho. De profissão é enfermeira, é licenciada em enfermagem, ligada à Universidade de Enfermagem de Salvador da Bahia e nascida já em lar espírita, portanto espírita desde já da reencarnação anterior, e absolutamente dedicada à causa. A Tânia, portanto, está ligada a esta secção do ensino. E o ensino é, de facto, as coisas mais importantes que nós podemos ter nas nossas existências. Porque do conhecimento nós conseguimos retirar os medos. Quando nós sabemos, quando nós conhecemos, deixamos de ter medo. E muitas vezes nós temos medos daquilo que, aliás, só temos medo daquilo que não conhecemos. Como, por exemplo, de morte ou da vida do outro lado da vida. São coisas que nos preocupam, às vezes, exatamente, nós ainda não compreendemos, ainda não chegamos a entender bem. Então é preciso entender. Como é que entendemos? Pelo conhecimento. Entretanto, vamos dar início aos nossos trabalhos. Quando convido-vos a todos para elevarmos o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, pedir-lhe a sua proteção e auxílio para que possamos compreender melhor os ensinamentos que nos chegam, possamos interiorizar mais profundamente, ajudando-nos a despertar a nossa intuição para que esses ensinamentos fiquem em nós. Mas pedimos também que nos envolva na sua paz e no seu amor, a todos aqui presentes no plano físico, no plano espiritual, a todos os necessitados, a todos aqueles que recorrem a esta nossa casa para encontrarem o apoio, o auxílio, quer na presença física, quer a pedido daqueles que se preocupam, a todos. Nós pedimos aos nossos amigos espirituais a sua proteção e auxílio. Pedimos a proteção e auxílio para a nossa convidada de hoje, os nossos amigos espirituais envolvam as suas bênçãos, que encontrem a paz que nós queremos transmitir na nossa amizade. E assim, amigo Jesus, permite-nos que em teu nome e em nome do Pai demos início aos trabalhos da tarde. Pedimos que fiques connosco agora e sempre. Tânia, a conversa agora é sua. Boa tarde a todos e todas presentes. Que Jesus continue a nos envolver com as suas vibrações de paz. As crianças da nova era. Quem são essas crianças? O que estão a fazer neste mundo, neste planeta que passa por uma transição, no qual todos nós estamos mergulhados. E essas crianças que chegam, serão os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, porque a transição ela se iniciou e ela ainda não cessou. Então, o que é que nós temos a trazer a respeito destas crianças? Iniciamos com Joana de Ângeles no livro Espírito e Vida.
a Terra é a escola de bênçãos preparatórias. Será que já paramos para refletir que a presente existência, como as anteriores que já tivemos, é uma dádiva do nosso Pai? O que seriam essas bênçãos preparatórias? O que é esta oportunidade que nós recebemos de estarmos aqui, que assumimos anteriormente um compromisso e que acatamos, junto com os nossos benfeitores, a proposta que nos foi apresentada e que assumimos o compromisso de que daríamos conta daquilo que foi proposto, que é necessário para o nosso amadurecimento. Então, pensar nesta oportunidade, nesta bênção que a divindade nos concede, é pensar que se ainda não começamos o nosso trabalho, ainda é tempo. Não vamos olhar para trás e lamentar o que deixamos de fazer, mas sim pensar no agora. O que pode ser feito a partir de então para que eu corra atrás do meu compromisso e que ainda não consegui dar conta. Então, Joana de Ângeles nos oferece este presente, porque aqui estamos recebendo as orientações que vêm do alto, através dos livros, dos DVDs, das palestras, de tudo quanto hoje a tecnologia nos oferta de recursos para que saiamos da nossa condição de ignorantes. Então, não podemos dizer que não tivemos o conhecimento, porque a oportunidade está para todos. E se não sabemos acessar o mundo virtual, nós temos os mais jovens, os nossos netos, que estão à nossa frente e que, se pedirmos, pacientemente, às vezes não, eles vão nos ofertar esse precioso presente que é o conhecimento. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns, é uma expiação, para outros, é uma missão. Então, esta oportunidade que nos foi concedida, ela chega exatamente para o nosso aprimoramento, para nós trabalharmos as nossas dificuldades, aquilo que ficou pendente em existências anteriores, porque todo o nosso comprometimento perante as leis divinas, eles terão que ser ressarcidos. Nós não poderemos ficar em débitos perante a lei. O que é que acontece? Fomos criados simples e ignorantes e fomos desenvolvendo o nosso princípio espiritual ao longo das sucessivas encarnações. E através delas, nós vamos adquirindo a complexidade, o conhecimento, fazendo com que nós saiamos desta condição de ignorância e que possamos fazer emergir do nosso íntimo aquilo que está no cerne do nosso ser, que é a centelha divina. Nós fazemos parte do todo, porque somos essência do nosso Pai. Então, esta oportunidade de estar aqui, ela vem exatamente para poder trabalhar tudo quanto ainda se encontra incipiente. Como somos centelhas divinas, essa incipiência ela vai se projetando na medida que nós vamos dando curso à nossa existência.
E neste processo surgem as crianças que chegam às nossas vidas. Então, o evangelizando as crianças é um ser espiritual criado por Deus, que chega às nossas vidas por intermédio de outras famílias ou da própria família, porque se não somos pais, somos educadores daqueles seres que estão fazendo parte do nosso contexto. E como educadores, temos a necessidade de mostrar, através da nossa experiência, aquilo que acreditamos, que consideramos essencial para nortear a nossa conduta. E qual é este norte? Jesus, através do seu Evangelho, e a doutrina espírita, que vem nos mostrar, através de todo este legado trazido por Allan Kardec, como devemos nos direcionar perante a nossa existência. Então, para sermos realmente estes espíritas, é preciso nos dedicarmos a cada momento a esta leitura, ao conhecimento das obras básicas, com qualquer dificuldade que tenhamos. Vamos num crescente, nos exercitando a cada dia, ao raiar do sol e ao anoitecer, quando nos preparamos para dormir, nos dedicando, quem sabe, 10 minutos, 5 minutos, é um tempo precioso, mas quantas horas do dia nós nos dedicamos ao trabalho profissional, que é o que nos sustenta, que é o que alimenta o nosso corpo, mas conforme a própria Joana de Ângeles coloca no livro Vida Feliz, nem só de pão vive o homem, mas também da palavra de Deus. E nós precisamos estar alimentando a nossa alma com esta palavra, que irá nos proporcionar o conforto, que irá nos mostrar qual o caminho correto a seguir, mesmo diante de todas as adversidades que a vida irá se apresentar e nos apresentar, porque ninguém aqui vive na felicidade plena. Viver esta felicidade plena é atingir a plenitude. E como estamos inseridos em um contexto de mundo de provas e expiações, ainda estamos em sofrimento. E o sofrimento, ele terá uma melhor maneira de se conduzir por parte de cada um de nós, na medida que nós levamos a essência do Evangelho e da doutrina para as nossas realidades. Na medida que nós refletimos que tudo que vem para a nossa vida tem um sentido, nada chega por acaso. Então, é uma doença, é uma desencarnação, é um filho rebelde, é o mundo das drogas. Tudo isso chega para a família de qualquer pessoa. E elas precisam dar conta, porque se chegou, houve um débito anterior, e aquele é o momento que estamos mais conscientes e que necessitamos ressarcir essas dívidas. Bezerra de Menezes coloca que a criança é um espírito em recomeço de tarefas. Quando nós pensamos nisso, temos que, por outro lado, imaginar que a criança é um ser que chega trazendo uma história pregressa, trazendo experiências anteriores, que naquele momento ele passa por aquela fase da infância que é necessário para o seu burilamento, para que através da educação, da família, da casa espírita, esta criança possa se trabalhar no sentido de domar tudo quanto ainda o mantém vinculado à matéria,
ao primitivismo. A infância, ainda o Dr. Bezerra de Menezes, neste livro Compromissos Iluminativos, é o ensejo superior de aprendizagem e fixação. Porque quando nós reencarnamos, nós temos o que é bem importante para a nossa existência, o esquecimento do passado, daquilo que a gente foi, dos nossos desafetos. E nesta fase da infância, quando a criança se apresenta, apesar do esquecimento, ela vai estar trazendo os traços na sua alma daquilo que precisa ser trabalhado. E se encontra no seu contexto familiar o suporte necessário para ser trabalhado nas suas dificuldades, ela tem melhor esta capacidade de apreensão destes ensinamentos. Então, enquanto pais e educadores, não podemos perder esta oportunidade, este momento, porque na medida que vai avançando na sua linha de crescimento e desenvolvimento, essas ideias elas podem ser trabalhadas, mas terão uma aceitação maior na fase da infância. É por isso que se torna fundamental o compromisso dos pais para que as crianças sejam levadas à evangelização na casa espírita, porque, paralelo ao compromisso do pai, o evangelizador estará também cumprindo o seu papel, porque o evangelizador também assumiu esse compromisso anteriormente, de receber estas crianças, de se dedicar a este trabalho, para que pudesse alertar a estas mentes e participar deste processo de transição ao qual nós estamos vivenciando. Joana de Ângeles, no livro Liberta-te do Mal, ela traz sobre esta nova geração de espíritos que se encontra no planeta em condições surpreendentes, fora do habitual. Então, no próprio livro A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo 8, em o item 27, nós já encontramos esta abordagem desta nova geração que estaria chegando ao mundo para poder participar deste processo de evolução do nosso planeta. Então, são as imigrações e imigrações de povos para que esta psicosfera possa se modificar. É claro que vamos pensar que temos dois tipos de crianças. Aquelas crianças que são mais doces, mais afáveis, mais responsivas às nossas propostas. São as crianças que se apresentam já com uma certa maturidade. Se olharmos para trás, na trajetória daquela alma, estes espíritos já passaram pelo seu estado primitivo e já amadureceram, chegando nesta condição. Por outro lado, aquelas crianças que se apresentam muito desobedientes, que não atendem aos comandos, que estão fora dos seus limites, que são agressivas, estas crianças, elas estão tendo uma oportunidade de trabalhar essas dificuldades para que possa se manter no nosso planeta. Porque a própria Joana de Ângeles, ela afirma, através da sua literatura, que passada esta fase de transição, Manuel Filomeno de Miranda também traz a respeito disso, aqueles que não conseguirem acompanhar o processo de evolução do nosso planeta não mais reencarnarão aqui. Irão para mundos menos evoluídos, a fim de que possam ser trabalhados e no futuro possam estar retornando ao nosso planeta. Então, o que é que nós estamos desejando para nós, para os filhos
para os filhos dos nossos filhos, é que eles possam estar habitando este planeta que no futuro será de regeneração. Para tanto, temos que fazer o nosso trabalho, o nosso dever de casa, agir com o compromisso assumido de educar estas almas, porque este processo educativo da infância é o que se apresentará no futuro da humanidade. Então, a criança que é rebelde, se ela não é trabalhada, quando chegar na fase da adolescência, juventude, maturidade, esta rebeldia estará mais exacerbada. Então, não é melhor trabalhar agora, que ela tem menos possibilidades de estar ocasionando prejuízos para a vida das outras pessoas? Por que então perder esta oportunidade? O momento é agora, então vamos iniciar o nosso trabalho. Muitas vezes não encontramos condições de sozinho darmos conta daquele ser que nos chega. Vamos pedir o apoio. Que tipo de apoio nós poderemos estar pedindo? Se fazemos parte de uma casa espírita, este é o grande momento, é a oportunidade de trazer a criança, se ela não tem, a casa espírita não dispõe do trabalho da evangelização, traga para assistir a uma palestra, traga para tomar um passe, para poder, naquele ambiente da casa espírita, que nós sabemos da assistência dos nossos benfeitores, ela já possa estar sendo trabalhada. É no momento que essa criança vai dormir que nós abrimos ao acaso o Evangelho, fazemos uma leitura breve, um parágrafo, uma frase, duas frases, mentalizamos o anjo da guarda daquela criança e pedimos também o apoio para que possa nos auxiliar neste processo de educação. Preparar a grande transição que vem tendo lugar lentamente, de modo que o planeta mude de estágio evolutivo. É exatamente o que essas crianças da nova era que estão chegando, que nós conseguimos observar nas crianças características diferenciadas no seu comportamento, na sua atitude. Então, são espíritos que chegam, que vão trazendo mudanças no que diz respeito à ciência, à tecnologia, à caridade. Nós ouvimos de uma criança da nossa evangelização, numa atividade do grupo de 5 e 6 anos, que o evangelizador trabalhava sobre o tema caridade. E ela, quando tinha 3 anos, ela viu o pai parar o carro para poder auxiliar uma pessoa idosa a atravessar a rua. Então, o evangelizador perguntou: vocês já viram alguma vez alguém fazer um gesto que pudesse estar simbolizando a caridade? Então, uma criança de 5 anos, com esta percepção, é uma criança diferenciada, porque nem todas nessa faixa etária estariam conectadas que aquilo era uma atitude de caridade e a lembrança que ela teve de algo que aconteceu quando ela apenas tinha 3 anos de idade. A grande maioria que está chegando chama atenção por características especiais. Na verdade, isso foi uma das coisas faladas por Divaldo Franco em palestras na Casa Espírita, que essas crianças, elas se caracterizam pela sua altura. São crianças bastante altas, né, que vão atingir, na sua fase de adolescência, início da idade adulta, uma altura superior a 1,75 m, e terão esses olhos amendoados. Mas nós temos 2 características trazidas por Joana de Ângeles no livro Liberta-te para o Mal. Tem um capítulo muito interessante. Eu não sei se vocês têm esse livro aqui, Vitor. Né? Do mal. Liberta-te do mal.
O capítulo é intitulado As Crianças da Nova Era. Leiam este capítulo, porque ele é muito interessante. Então Joana fala desses dois aspectos desta criança, que é o DDA, o TDAH. O primeiro é o distúrbio de déficit de atenção. Então, a gente observa hoje as crianças muito desatentas. Elas chegam, não se concentram, você procura chamar atenção. Na evangelização, por exemplo, na nossa realidade, nós temos dinâmicas e ainda não acabou a primeira, a criança já está cansada daquilo, já quer uma mudança, já quer outra coisa. Então você fica assim, o que é que a gente tem mesmo para oferecer a essa criança? Porque acreditamos que o evangelizador sempre procura fazer o melhor para as crianças. E quando chega, nós já ouvimos, inclusive, no nosso grupo de 7, 8 anos, nós temos 4 evangelizadoras. O ano passado, uma atividade que elas propuseram, dentro das dinâmicas, nada conseguiu atender a demanda que no dia tinha 26 crianças na sala, do grupo de 7, 8 anos. Então, quando você vê aquela dispersão, aquela falta de atenção, poxa, o que é que está acontecendo? Não vamos pensar que toda criança com déficit de atenção é a criança da nova era que vai promover a transição do planeta. Mas elas têm um pouco desta característica. E a outra, que é o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, a gente ouve também falar muito. Essa criança é hiperativa. Essa criança precisa tomar um remedinho para se acalmar. Nós recebemos na nossa casa várias crianças indicadas por Divaldo para frequentar a evangelização com o objetivo de ver se diminui esta que nós chamamos de hiperatividade. Ou seja, a evangelização funciona de alguma forma como um processo terapêutico para que essas crianças possam se acalmar, que elas possam centrar o seu ser e retomar o seu eixo, O TDAH, a Joana coloca, que tem origem nos mecanismos da hereditariedade, da convivência familiar, necessitando de cuidados especiais. E a principal terapia proposta por Joana de Ângeles é a paciência e a terapia do amor. Precisamos trabalhar isso primeiro em nós, para podermos levarmos o amor às nossas crianças. Primeiro falando enquanto contexto de família. Nós temos essas crianças que perdemos a paciência, Eu não sei como são as leis aqui, mas lá no Brasil, se um pai bater numa criança e denunciar, é chamado para poder depor com relação àquilo. A neta de uma pessoa que já trabalhou em nossa casa, com 7 anos, ela estava rebelde, A filha tinha saído para trabalhar e a avó que estava tomando conta. E ela é muito teimosa. A avó chamou a atenção a primeira, chamou a atenção a segunda, na terceira vez ela disse, olha, se você repetir, eu vou lhe dar umas palmadas. Ela virou para a avó e disse, pode dar, imediatamente eu vou ligar para a delegacia e fazer uma queixa. Então, nós estamos lidando também com esta realidade de criança, porque no meu tempo de criança, eu nem tinha coragem de começar a falar com meu pai, porque só com olhar eu já estava recebendo a palmada. Quando as crianças se der conta de que é amada e compreendida, novos estímulos contribuirão para a diminuição da desatenção e hiperatividade. Então, vocês vejam aqui o quanto o amor é um remédio benéfico. Então, a criança que ela não sente que é amada no seio da família, que ela é rejeitada porque ela é aquela criança dispersa, aquela criança que não para quieta, é aquela criança que vai e que mexe com o outro, e que puxa o cabelo, que dá um beliscão. As pessoas vão
se afastar e querer menos contato, as próprias crianças. Então, ela precisa receber este carinho, este afeto. E a própria escola também precisa ter esta atenção diferenciada para essas crianças, porque me parece que em alguns momentos é uma criança rejeitada, que se chama os pais para poder os pais dar uma solução, que não são os pais somente o responsável, porque observe, uma criança ela passa uma parte do período do dia no contexto da escola. É claro que a educação familiar, ela está nesse contexto da educação, mas se não houver esta parceria dos pais com a escola, o processo educativo ele estará comprometido. O psiquismo terrestre e a genética humana encontram-se em condições de receber novos hóspedes que participarão do ágape iluminativo. Isso está dito no livro Transição Planetária de Manuel Filomeno de Miranda. Vem nos sinalizar que essas crianças já chegaram, estão chegando. E elas estão descendo de planetas, locais no mundo superior, muito mais no mundo espiritual, muito mais elevados, exatamente para que possa participar desta mudança, deste processo de transição do nosso planeta. E o que nós estamos fazendo aqui, que já reencarnamos antes de iniciar este movimento de mudança, para auxiliar os benfeitores neste trabalho que estão a executar. Da nossa esfera, descerão ao planeta terrestre, como já vem sucedendo, milhões de espíritos enobrecidos para o enfrentamento inevitável entre o amor abnegado e a violência destrutiva. Então, é este paralelo que nós encontramos no planeta. Se, por um lado, existem almas abnegadas que se dedicam ao exercício do amor, da solidariedade, o nosso planeta, por outro lado, vive uma violência exacerbada. No Brasil, no ano de 2013, nós tivemos mais de 5 milhões de assassinatos, né, durante um ano. O que é que tem acontecido? Por outro lado, nós temos muitas almas generosas no Brasil, como em qualquer lugar do mundo. Nós trouxemos o exemplo da nossa realidade. Então, é preciso não equilibrar esta balança, mas fazer com que o amor ele tenha a supremacia sobre a violência que ainda graça em nosso planeta. Alguns mitos em relação à criança. Que ela é espontânea, que ela é verdadeira, que ela não vai alcançar a proposta, a história não atende àquela faixa etária, não é o momento de falar sobre determinado assunto. Então, muitas vezes, nós não acreditamos naquela criança. Nós já achamos que ela ainda não está em condições de responder a determinadas demandas. Então, nós subestimamos a capacidade daquela criança. E se a gente olha um pouco para o passado, não tão passado, mas um passado recente, a criança não viveu, não nasceu no mundo virtual, não sabia manejar um computador, não sabia nem para onde ia um celular. E hoje a gente vê toda uma mudança nessa concepção, onde as crianças elas vão avançando. Então, nunca pensar que ela não é capaz de, mas é preciso estar estimulando esta criança, trazendo para ela as oportunidades, para que ela possa, através daquele leque de opções, ela deixar fazer com que venha emergir do seu ser toda esta potencialidade que está latente. Porque toda vez que nós oferecemos estímulos, esses estímulos eles trarão respostas
É claro que os estímulos vão ser para que as respostas se apresentem de maneira positiva no comportamento das crianças, nas ações que elas venham a nos apresentar. Aí a criança de hoje, né? Em relação ao que era o nosso passado, é uma criança que questiona. Você não diz simplesmente hoje, você não pode fazer isso. Ela vai perguntar, por que não? E aí você diz, por que não? Aí ela vai dizer, por que não, não é resposta. Aí você tem que ter uma resposta para que aquela criança consiga compreender o motivo de você estar dizendo que ela não pode fazer aquilo. Então, os pais hoje são diferentes dos pais do passado. Os pais hoje precisam estar muito seguros daquilo que eles estão permitindo ou estão proibindo às suas crianças. É uma criança que desafia. Então, quantas e quantas vezes, né, nós vemos as crianças dizerem, você, quem é você? Crianças dizem isso hoje aos pais. No meu tempo, há uns poucos anos atrás, né? Imagine se eu era capaz de questionar, desafiar. Não. Era um outro tipo de educação. Vivemos também um outro momento. Isso precisa ficar claro. O mundo de hoje não é o mundo do passado que nós vivemos. Mas isso não significa dizer que o passado a gente vai embrulhar, vai jogar na lata do lixo e ele vai ser reciclado, não. Quantos aspectos positivos nós conseguimos extrair do nosso passado e levar para a vida presente. É claro que quando chegamos à maturidade, nós temos o discernimento daquilo que foi positivo, do que recebemos dos nossos pais, bem como daquilo que foi negativo. É preciso compreender também que naquele momento que éramos crianças e jovens, nós tínhamos uma consciência. Hoje somos mais amadurecidos. Da mesma forma eram os nossos pais, que receberam uma determinada educação e que projetaram nos filhos um pouco daquela educação que foi mais rigorosa, que foi mais imperativa, e que trouxeram este modelo que não conseguiram superar. Mas nós precisamos superar um pouco desse modelo, exatamente colocando na balança o que foi bom para mim no meu processo educativo, do que eu recebi dos meus pais. Então, isso eu posso estar levando para os meus filhos. E o que eu digo hoje que não foi positivo, eu não vou estar reproduzindo este modelo. A criança hoje expõe mais sua opinião, seu ponto de vista. Ela diz porque quer, porque ela não quer, e aí ela vai, né, nesse constante diálogo com seus pais. Porque as crianças, elas já chegam também com uma maturidade maior do que vinha antes. E o que nós consideramos importantíssimo, essa ausência de limites, né? Então, enquanto pais e educadores, precisamos pensar sobre estes limites, porque limites são importantes, eles vão estar direcionando, mas muito cuidado sobre isso, porque o limite pode cercear na criança a sua espontaneidade, o seu modo de ser mais alegre, mais descontraído. Então, se a criança ela é educada com muitas imposições e com muitas restrições, ela será fatalmente um adulto que será mais problemático, com mais dificuldades. Então, precisamos saber qual é o limite do limite. O que é permitivo, o que é que pode ser proibido. Então, a criança que quer o tempo inteiro ficar no computador, em algum momento isso é confortável para os pais, que passa o dia inteiro trabalhando e quando chega em casa precisava estar dando atenção ao filho. E como é confortável para esses pais deixar ele lá no computador, porque ele não vai
está pedindo alguma coisa, está solicitando que seja feita algo por ele, então nós vamos deixando passar isso, né, sem nos darmos conta que está sendo prejudicial para os nossos filhos. Muitas ocupações em atividades extras. Então, às vezes, né, o filho está de manhã na escola, de tarde faz curso disso, é balé, natação, é música, é informática. Então, nós estamos bombardeando as nossas crianças com essas atividades extras. São importantes? São, mas tudo precisa ter um número que seja compatível, porque a criança precisa brincar, gente. Então, a criança está perdendo esse gosto pela brincadeira, porque tudo dela é aquele compromisso. Então, desde cedo, já é uma criança compromissada com os horários para poder fazer tudo. Tem que ter horário? Tem, mas também tem que ter o horário da liberdade, o horário da brincadeira, o horário da convivência. Isso é fundamental no nosso processo educativo. A criança de hoje, ela se caracteriza pela ausência dos seus pais, né? A presença vai estar oferecendo segurança. A própria Joana de Ângeles coloca sobre isso nos casos de hiperatividade. Os pais que se fazem presentes na vida da criança, ela vai se sentir segura e, a partir desta segurança, ela vai melhorando esta hiperatividade. E aí nós trouxemos o caso Nó, onde, numa reunião, né, de uma escola de periferia, a coordenadora do ensino fundamental dessa escola colocava exatamente sobre esta necessidade dos pais se fazerem presentes durante a vida dos seus filhos. E aí um pai se levantou e disse que, como ele morava muito longe do trabalho, ele acordava de madrugada, o filho estava dormindo. E quando ele chegava de volta para o trabalho, durante a semana, ele não via o filho acordado. O filho não tinha contato com este pai. Então, ele resolveu, todos os dias, quando ele chegava do trabalho, ele pegava o lençol do filho e dava um nozinho no pé da criança. E disse a ele que aquela era a forma que ele tinha encontrado de se fazer presente na vida dele durante a semana. E isso, este menino cresceu e se tornou um menino de bem. É claro que esta experiência foi encontrada por esse pai e nós poderemos encontrar as nossas alternativas se temos uma vida, né, uma vida de dedicação ao trabalho profissional. Muitas vezes foi aquilo que a gente encontrou e nós precisamos nos sustentar e sustentar a nossa família. Mas se estamos ausentes, como é que nós podemos cobrir esta ausência, oferecendo esse suporte de segurança que os nossos filhos necessitam? Necessidades da criança. Contato com a natureza. Joana de Ângeles traz no livro Vida Feliz. Caminha um pouco ao ar livre. Tranquilamente redescobre a natureza, que te abençoa a vida. Então, as crianças precisam ter este contato com a natureza. Então, é aquela vida fechada durante a semana, porque é a vida da sala de aula, é a vida da casa. Então, será que em algum momento nós podemos nos dedicar a sair com nossos filhos para uma área verde, para que eles possam ver um passarinho voando, alguma coisa que remonte a este ser integral que todos nós somos? Então, não podemos pensar neste processo educativo apenas do corpo. Existem outras áreas que precisam ser atendidas. E este contato com a natureza vai estar nos levando ao contato com a nossa essência divina. Necessidades da criança, de brincar, de relacionar-se. Então, o ser humano é um ser gregário. Este ser gregário vem sinalizar que ele precisa desse contato social. É claro que na escola ele vai ter o contato com seus colegas.
E quando ele sai da escola, ele fica quanto tempo no contato com a máquina, que é a televisão, que é o computador, que são os jogos, né? Então, tem se perdido um pouco deste contato humano, porque o mundo virtual ele chegou para acompanhar a evolução da humanidade, mas nós temos nos perdido, inclusive na educação dos nossos filhos, com esse mundo virtual. Precisamos estar alertas. Afeto. As crianças precisam de amor para alcançarem o futuro. Também Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz. Foi aquilo que falamos anteriormente. Quando a criança ela se sente amada, isso fará com que ela vá mudando aos poucos essa sua insegurança, essa sua hiperatividade, essa sua desatenção. É você colocar o seu filho no colo. Meu filho tem 20 anos, tem mais de 1,90 m. Ele ainda vai para o meu colo. E não sou eu que fico chamando, não. É ele que gosta ainda de vir para o meu colo e para o colo do pai. Às vezes nós estamos deitados na cama, ele vem no meio e fica aquele varapau, né, no meio da gente e pega na minha cabeça, pega na cabeça do pai. Precisamos estar fazendo isso com os nossos filhos. Precisamos colocar no colo as crianças da nossa evangelização, porque muitas vezes tem a ausência deste afeto em casa, mas encontra no evangelizador aquele que é capaz de estar proporcionando este afeto, está dando este conforto emocional, porque a segurança ela vem em parte do amor que a criança recebe durante a sua fase da infância. Todo investimento de amor que ora se dirige à criança é de emergência. O que Benedita Fernandes, né, espírito através de Divaldo Franco, quis dizer com isso? Exatamente que, enquanto não internalizarmos esta necessidade do amor, as crianças continuarão cada vez mais com a exacerbação dos seus comportamentos, com as suas dificuldades, porque o amor, em primeiro lugar, é o remédio para esses males. Ainda, Joana, né? Saúde, olha que coisa interessante esse é o próximo slide. Saúde e enfermidade, além das psicogêneses kármicas, tem no amor ou na sua ausência fatores preponderantes que o desencadeiam. Então, é claro que não podemos deixar de lado que as doenças elas são ocasionadas por uma lesão, uma marca em nosso perispírito, que é o nosso intermediário entre o espírito e o corpo físico. Por outro lado, um espírito como Joana de Ângeles vem nos trazer que a ausência do amor é capaz de provocar uma enfermidade no indivíduo. Reflitamos sobre isso. Alergias, enfermidades do trato digestivo, problemas respiratórios e alguns tipos de neoplasias malignas têm sua origem no sentimento de amor ausente. Quantas e quantas crianças a gente vê cheia de alergias, cheia de problemas respiratórios. É a falta deste amor anterior e a ausência do amor na presente existência. Ainda nas necessidades da criança. Atenção, respeito, segurança, convivência com os pais. Necessidade do diálogo. Quantas e quantas vezes nós estamos conversando com os nossos filhos sobre os acontecimentos da vida. Nós paramos para ouvir como foi o dia dele hoje. Eu me recordo quando os meus filhos eram pequenos, que já frequentavam a evangelização, cada um em uma sala, eu em uma sala, o pai em outra sala. Aí coincidiu que todos os dois passaram pelo pai e pela mãe como evangelizadores. Mas quando nós saíamos da Mansão do Caminho para casa, eu sempre perguntava: foi o que fez hoje na sala? O que foi que você mais gostou? O que foi que você não gostou? E nisso vai criando a abertura para que
o filho vem a lhe dizer o que está acontecendo na sua vida, sem nós procurarmos saber o que está acontecendo. Ele tem a abertura de estar se colocando sobre as suas dificuldades, sobre as suas alegrias. Então, precisamos estar, a cada momento, oferecendo esta abertura, esta oportunidade de convivência fraterna através do diálogo. Limites. Joana de Ângeles traz: podes e deves ser enérgico, nunca, porém, agressivo. Então, às vezes, os pais eles consideram que é a palmada, que é o bater, que vai botar um freio naquilo que a criança está apresentando. Muitas vezes, isso é que vai exacerbar mais a agressividade daquela criança que já traz esse componente agressivo. Então, bater não é a forma de educar. Qual seria a melhor forma? O diálogo. Ah, mas o diálogo nem sempre resolve. Bota de castigo. O que a criança gosta? Vamos tirar o que a criança gosta, porque ela vai responder. A minha sobrinha, filha do meu irmão mais novo, tem 9 anos e dá um trabalho. Ele mora no interior, ele não mora em Salvador. Dá um trabalho para ir para a evangelização, que é uma coisa assim. Aqui não acontece isso, as crianças adoram, né? Mas a evangelização dela funciona sábado, 3 horas da tarde. E de vez em quando nós vamos passar o dia de sábado lá com este irmão. E aí um dia nós estávamos lá, e aí na hora do almoço ela: ai, estou com sono. Ai, eu não vou para a evangelização porque eu vou dormir. E aquela amarração, e falando o tempo inteiro. Meu irmão, ele é mais acomodado. Aí minha cunhada disse: ah, você está com sono? Oh, meu Deus, você nem dormiu tarde ontem. Tá bom, você vai ficar dormindo também. Até amanhã você não vai brincar com suas colegas do condomínio. Então, o sono passou. Ela foi para a evangelização, porque, segundo a minha cunhada, ela às vezes fica amarrada para ir. Mas quando chega lá, ela adora. E eu tenho essa experiência com os meus meninos de 11 e 12 anos. Porque como ficaram no sábado até tarde na televisão, domingo ficam entediados, porque a nossa evangelização é domingo de 9 às 11. Ficam entediados de acordar cedo para estar 9 horas lá. Aí chegam arrastando os pés e toda hora bocejando, mas quando termina o trabalho, está todo mundo alegre, todo mundo satisfeito. Então, se o pai começa a dar vazão a esse desejo do filho, que não quer ir porque dormiu tarde, porque ontem foi uma festa, porque está cansado, e aí a criança começa a tomar conta, e o pai a fazer a vontade da criança, deixando de educá-lo. O que não fazer? Aqui está dito pelo Dr. Bezerra de Menezes. Carinho pernicioso. Então, é aquele menino que faz, é malcriado, e você vai, e na malcriação, ao invés de ser enérgico, fica passando a mão na cabeça do menino, quando deveria estar educando pela atitude que ele cometeu. Negligência, você largar o seu filho ao abandono e o descuido. Mas a gente também acrescenta uma coisa que é muito perigoso para a criança. Ah, mãe, eu quero isso, você vai e compra. Ah, mãe, eu quero aquilo, você vai e compra. Ah, surgiu o modelo da boneca tal, aí você vai e compra. Então, é muito perigoso você estar dando, porque a criança também precisa conhecer o que é a dificuldade. Se tudo na vida que ela deseja, ela tem, como ela vai se comportar frente às adversidades quando ela estiver na idade adulta? Ela não vai ter o papai e a mamãe para estar oferecendo o que ela quer. Ela vai para o mundo do trabalho, ela vai para o mundo da universidade, e aí vai encontrar aquele professor que chega e diz: não, a sua nota vai ser essa para passar, e não tem acordo. Aí ela vai, se frustra, porque quando criança estava acostumada a receber tudo. Acordos que não podem cumprir.
Então, muitas vezes fazemos promessas aos nossos filhos que não temos condições adiante de dar conta. Isso também precisa ter cuidado. A criança incompreendida resulta no jovem revoltado e este assume a posição de homem traumatizado, violento. Amélia Rodrigues nos traz neste livro Terapêutica de Emergência. Então, vocês vejam que o que acontece com a criança hoje vai refletir no jovem de amanhã, no adulto, na velhice. A dimensão deste reflexo será proporcional ao que gerou naquela ação aquele ser enquanto criança. Quando a criança é um espírito mais amadurecido, ele consegue transcender a essas dificuldades que a vida lhe apresenta. A criança é a sementeira que aguarda, o jovem é o campo fecundado, o adulto é a seara em produção. Conforme a qualidade da semente, teremos a colheita. É tudo isso que a gente veio falando aqui. Que o resultado do amanhã será aquilo que nós estivermos fazendo hoje, com as nossas crianças, com a nossa vida, o que é que nós desejamos para o nosso futuro espiritual. Porque se somos espíritos em evolução, tudo quanto estivermos fazendo aqui está sendo computado lá no tribunal divino. E quando chegarmos do lado de lá, passará um filmezinho na tela com todas as nossas ações. Você vai dizer, mas eu fiz isso? Fez, está lá registrado. A nossa consciência pode não ter o registro, mas tudo foi muito bem filmado para que não tenhamos dúvidas das nossas ações. Rogaste, antes do berço, a bênção da reencarnação, no lar que ora te acolhe, com a família de que necessitas, aquela que não soubestes preservar, quando estivestes em seu seio e criaste os embaraços que hoje retornam, exigindo-te reparação. Então, meus irmãos, nós estamos na família que deveremos estar. Tivemos os pais que eram os melhores pais para as nossas necessidades. Se eles não atenderam às nossas expectativas, é porque nós não precisávamos de outros pais para o atual momento que nós vivemos. E se temos alguma queixa dos nossos pais, vamos tentar, ainda na presente existência, desfazer estes nós que foram criados nessas relações, para que a gente não tenha que voltar para refazer estes caminhos que não foram adequadamente palmilhados. As bases do futuro encontram-se na criança de hoje. E, por fim, a criança hoje, necessariamente atendida com bases no Evangelho de Jesus, é o celeiro fecundo, a esperança para o futuro. Não poderíamos deixar de trazer Jesus, quando disse: nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderia. Então, as nossas crianças, elas estão chegando para que nós, enquanto pais, enquanto educadores, possamos estar guiando, seguindo os passos de Jesus. Este é o caminho mais adequado para que ela tenha êxito, para que nós tenhamos êxito em nossa jornada. Muita paz para todos. Eu tinha dito que tinha aí o Hiberto do Alma, está esgotado. Mas vamos ter outra vez. É isso aqui mesmo. Editado em Portugal. Ah, não tem editado em Portugal.
E alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém quer algum esclarecimento? A Tânia disponibiliza uns minutos para responder algumas questões, se vocês quiserem. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de termos aqui connosco a Tânia. E acho que também esclarecer a sua só claramente os nossos computadores da gente no final do resultado. Enquanto tu vieres na próxima geração. Os da nova era que já trazem esses chips instalados, tu já estás na outra secção. Ainda não és cristal, não te preocupes. Entretanto, em relação também foi muito esclarecido. Às vezes é preciso a ginástica e a tal exercício da paciência quando deparamos com crianças ou jovens em situações de medir as resistências e da necessidade de um grupo coeso que todos nós temos a exercitar. Reconheço e reconhecemos todas as outras que na evangelização é uma ponte de intercâmbio de ajustamento da nossa evolução. Portanto, nós temos a aprender, eu costumo também ter esse hábito. Eu estou aqui, em nome de Jesus, aprendendo convosco e evangelizando. Mas quando surgem essas situações... Já pensaste bem o trabalho que as crianças às vezes têm para educar os evangelizadores? Já, mas desse papel, exatamente. Eu não tenho intenção nenhuma de ter a solidariedade disso. Então, nessas situações de teimosias e mesmo de confronto, fica um bocado, por vezes, é difícil nas experiências se poder desenvolver um pouco mais. O crescimento tem que ser dos dois lados. Nessa rebeldia. Em primeiro lugar, a gente precisa pensar que cada criança é um ser único. E dentro da mesma família, por melhor que seja a educação para 2, 3 filhos que nós oferecemos, os filhos são espíritos diferenciados. Cada qual está em um estágio de amadurecimento. Nós aprendemos muito com a experiência da educação dos outros que não são os nossos filhos. E parece que é mais fácil nós darmos dicas para os pais dos outros, quando muitas vezes nós não sabemos educar os próprios filhos. Então, o grande segredo no trabalho educativo, seja dos nossos filhos, seja da evangelização, é este afeto, é este amor. É você entender a singularidade daquela criança. Porque seria muito bom chegarmos na sala da evangelização, todo mundo comportadinho, ouviu a história, adorou a história, vamos trabalhar a história. As crianças chegam para o nosso aprendizado também. Estamos amadurecendo quando vemos essas diferenças e pensamos no que podemos oferecer àquelas crianças. Quando eu tenho alguns meninos difíceis, que todos têm, né, no nosso trabalho da evangelização, eu clamo pelo anjo da guarda daquela criança, para que ele possa estar nos auxiliando neste processo. Porque a própria criança, muitas vezes, ela não sabe nem por que tem aquelas atitudes. É a imaturidade, é a vivência que ela traz da sua casa ou da sua escola, com quem ela convive. Então, normalmente, aquelas crianças que são mais meigas, elas vão estar junto daquelas que são mais meigas. As mais agitadinhas estão no reduto das mais agitadas. Mas quando elas se misturam, aí vem. Porque na própria evangelização nós não fazemos separação. Nós trabalhamos em grupo. Eu, por exemplo, na minha experiência de 11, 12 anos, eles já têm os grupinhos formados.
Eu quero ficar com fulana, aquele com cicrano. Aí eu vou numa técnica muito interessante. Tem 12 pessoas no grupo. Eu vou fazer 3 grupos. Aí eu digo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Grupo 1 para cá, grupo 2. Ah, tia, mas eu queria. Em um outro momento você vai e fica. Então, esta é a oportunidade de estarmos com essas diferenças. Porque já pensou, se a nossa vida fosse uma linha reta, seria uma vida sem sentido. Nós temos as dificuldades exatamente para nos motivar a este caminhar através das nossas reflexões, o que eu posso melhorar. A própria Joana de Ângeles coloca isso, não é? Que esses desafios são exatamente para que você... Este livro aqui, ó gente, vocês vão encontrar isso, Desafios Existenciais. Que os desafios estão exatamente para que a sua vida tenha sentido e você não caminhe no marasmo de uma vida reta. De uma vida em linha reta, desculpe. É para estarmos numa vida reta. Nós escolhemos a família onde queremos nascer. E quando um dos pais abdica da educação, da convivência dos filhos. Quando os pais... Quando um dos pais não quer saber da sua responsabilidade, da educação, da convivência do filho, como é que vê essa situação? Observe. Antes de nós reencarnarmos, existe uma central de planejamento reencarnatório no mundo espiritual. Nesta central, tem uma série de etapas que vão ser percorridas no planejamento da nossa reencarnação. Uma das etapas é exatamente a escolha da família. Então, o pai, a mãe, os filhos, eles assumem a responsabilidade para aquele contexto da família. Se o pai abdica desta responsabilidade, ele terá que prestar contas no futuro daquilo que ele deixou de lado. Temos observado esta mudança da configuração familiar com os filhos de pais separados. Então se separa, a mãe constitui um novo matrimônio, o pai constitui um novo matrimônio, e aí, o fato de não estar mais no mesmo contexto não significa que ele deixou de ter a responsabilidade sobre aquele filho. Então a responsabilidade vai ser de acordo com o que ficou estabelecido. Se ele se isenta desta responsabilidade, a gente vê muito. Não, ele não está comigo, resolva, tome a sua frente, com você. Ele está ficando alheio ao processo. No futuro responderá. A cada um será responsável por as suas atitudes, as suas ações, o compromisso que não foi cumprido, mas anteriormente ele foi firmado. E o que será deste pai que deixou o compromisso? Não podemos deixar de pensar nas consequências para a vida do filho, porque toda e qualquer ação que esta criança venha a cometer por uma ausência dos pais, por falta de responsabilidade desses pais, a criança, o filho, responderá, mas os pais terão a sua parcela de responsabilidade por aquela atitude equivocada. Isso não quer dizer que o filho virou para o mundo das drogas e aí matou alguém. Eu vou responder por isso. Aí foi uma escolha do filho, livre arbítrio, e que ele vai responder por aquele caminho. Agora, se dentro do processo educativo houve falha que encaminhou este filho para este mundo, ele terá a sua parcela de responsabilidade.
no caso de uma criança com essas características que falou, de nova era, ter dificuldade, portanto, a criança tem 5 anos, tem dificuldade na escola, depois do almoço é obrigada a ficar deitada, para dormir um bocadinho. À noite dorme bem, a criança dorme bem, das 8h30 ou das 9 horas até às 7 da manhã, mas durante o dia ela explica à professora que não faz sentido ficarem parados quando podiam fazer outras coisas e que não conseguem, que é um absurdo ficarem lá parados, olhar para a parede, e dá aquelas explicações todas, incomoda todo mundo, e é preciso sempre um trabalho muito grande. Na sua opinião, acha que é assim tão importante aquela hora ter que dormir, ou o que fazer com aquela criança? Porque ela também não vai ser a especial da turma, não é? Não pode. Na verdade, tem que conversar com os pais dessas crianças, porque o pai colocou a criança numa escola que tem uma rotina. Então, a rotina precisa ser seguida. Se a criança não se adequa àquela rotina, ela não pode ser vista de maneira diferenciada, porque a partir do momento que ela tem o direito de não dormir, outros vão começar a exigir esse direito. Aí deixou de ser uma rotina da escola. E para uma criança que dorme bem durante a noite e não tem sono durante o dia, deve ser um verdadeiro castigo ter que ficar deitada e tentar um sono que não chega. Uma questão em relação às crianças, porque não só isto está a acontecer agora, como já vem desde há alguns anos. Eu lembro quando era criança era exatamente assim, questionava tudo e para mim não fazia sentido. Então os meus pais, como não tinham outra visão do mundo, foi assim um bocadinho complicado, não é? E hoje em dia sei, pelo que eu já li, que tem muitas características de na altura de ser uma criança índigo e hoje em dia acredito que seja um adulto índigo. Pelo que eu tenho lido e outras pessoas também sentem a mesma coisa. Em relação a essa fase, o que é que vem dizer sobre qual é o papel deste tipo de crianças que também foram diferentes na altura? Obrigada. As crianças, elas devem ser vistas de maneira igualitária. Não podemos distinguir porque a gente percebe na evangelização que aquela se destaca por aquela forma dela se conduzir, de se colocar, ela é mais amadurecida. A criança tem que viver a fase infantil. A fase infantil é de brincar, de brigar, de bater, de responder. Aí nós vamos domando, através do processo educativo, essas dificuldades que a criança traz. Mas não vamos, esta criança tem características da criança de índigo, então eu vou trabalhar mais com ela. Não. Ela vai viver cada fase. E no momento certo, ela vai desabrochar o papel que ela veio fazer na presente existência. Em primeiro lugar, boa tarde. Queria agradecer pelo aprendizado que está a ser bastante útil. Penso, do meu ponto de vista, e toda a gente com certeza que partilham da mesma opinião que eu. É uma oportunidade imensa de ouvi-la. E, entretanto, gostaria de colocar uma questão que nós estamos a viver em Portugal diariamente e cada vez mais temos esses exemplos, nós próprios e através daqueles também que interagem connosco no dia-a-dia, que têm a ver exatamente com a hiperatividade. Existem muitas crianças neste momento diagnosticadas com hiperatividade e o dilema neste momento é o castigo, porque o castigo é sempre o travão que utilizamos normalmente para os colocar mais calmos e dar-nos alguns limites. A questão é que eles começam a habituar-se a esse castigo, já sabem previamente que o vão ter e o castigo acaba por já não fazer efeito nenhum, porque eles já vivem perfeitamente bem com os castigos consecutivos que os adultos lhe impõem. Então, essa é a minha dúvida. Qual é o seu conselho neste tipo de situação em que o castigo já não é funcional? Aí muda o castigo. Se já acostumou com aquele, é hora de mudar. Não nos esquecendo daquilo que nós trouxemos, que foi a resposta de Joana de Ângeles. A presença dos pais, a paciência e o amor. Em algumas situações é necessário o uso de medicação. Tem crianças que não pode prescindir, a hiperatividade é tal que a medicação se fará necessária.
Mas isso terá o acompanhamento do profissional especializado para poder tratar dessa questão. E aí a indicação é: leve essa criança para a evangelização. Coitado dos evangelizadores, que é mais um. Mas nós estamos aqui para trabalhar, não é, gente? Então, o trabalho nos chama para este exercício da paciência. Porque se não temos paciência com aqueles que nascem na nossa família, imagine aquelas criancinhas adoráveis, né? Que agora estão lhe adorando e daqui a pouco você é a tia megera, você é a tia que dá limites, e muitas vezes o evangelizador está dando um limite que os pais não estão dando em casa. Então esse é um dos nossos confrontos no trabalho da evangelização, porque os pais são permissivos e nós não podemos ser permissivos no trabalho da evangelização. Na evangelização, vocês, o contacto que têm com os pais, costumam falar acerca do comportamento da criança? Dão conselhos aos pais? Há situações e situações. Tem determinados comportamentos que não podem ser ditos diretamente ao pai sobre o seu filho. Como nós temos reuniões com os pais, aquilo que nós avaliamos que não deve ser dito diretamente, falamos em reunião. E aí pedimos aos pais que observem se isso não está acontecendo, porque tem questões, pessoas, que não dá para você dizer: olha, seu filho, né, está fazendo isso e aquilo, disse isso e aquilo, porque é um trabalho também, uma relação de confiança, evangelizador e evangelizando. Se o evangelizando nos conta algo e a gente chega para o pai: ó, seu filho, aí o filho, quando chegar em casa, o pai vai, né? E aí ele vai odiar ir para a evangelização, porque ele confiou no evangelizador e o evangelizador levou para o pai aquela questão. Agora, outras que estão interferindo no crescimento, no desenvolvimento, na aprendizagem, aí sim nós chamamos e conversamos, né, com os pais. Nós tivemos um caso, por exemplo, de uma criança, de uma pré-adolescente de 12 anos, que estava indo com uma roupa inadequada para a casa espírita. Um short, a menina já com o corpo todo desenvolvido, e na nossa instituição não é permitido o uso de short. As nossas crianças vão de short para evangelização sem problema nenhum. Aí nós chamamos, eu junto com a coordenadora do departamento, nós chamamos a mãe junto com a filha e falamos que tem inclusive na entrada do centro uma plaquinha falando sobre as vestimentas que são proibidas, que ali não podia. Aí a filha no momento disse: ah, mãe, que bom que você vai comprar bermuda nova para mim. E isso funcionou durante um mês. Depois a jovem continua aí com shortinho apertado, shortinho curto, numa sala que a maioria é de meninos e que nessa fase já viu sainha curta, dobrando, passando perna de um lado para o outro. Então são coisas que é a particularidade que nós temos que chegar diretamente para o pai e para a mãe e colocar, porque isso está comprometendo a instituição. Obrigada. Lembramos que a Tânia amanhã estará aqui para fazer um seminário. O seminário visa evangelizadores e educadores. Pois os pais são todos educadores, ou devem ser. Então, aqueles que quiserem estar presentes, portanto, pais, educadores, pessoas que se interessem pela problemática da educação aos jovens e às crianças, são bem-vindos. O seminário terá início por volta das 9h30 da manhã, vai-se prolongar até o meio da tarde, por volta das 5. Portanto, quem quiser, estão convidados, é entrada gratuita. Nós cá estamos. Agora
vamos convidar-vos a fazer a prece de encerramento. E na prece de encerramento vamos fazer o passo coletivo também. Portanto, vamos estar disponíveis para poder receber o auxílio dos nossos amigos espirituais. Ainda algumas pessoas não compreendem ou não sabem exatamente o significado do passo coletivo e do passo individual. O passo coletivo e o passo individual são exatamente a mesma coisa. O auxílio que nós podemos receber depende principalmente do nosso conhecimento e da nossa atitude. Então não nos revoltemos porque gostaríamos de ter o passo individual. Algumas pessoas têm essa reação naturalmente, não é acredito. Então vamos tornar, vamos dizer assim, que é passo coletivo, vamos nos preparar para o passo coletivo, para que nos possamos sintonizar com os nossos amigos espirituais, com aqueles, os emissários de Jesus, os mentores, que vão na realidade canalizar essas energias para nos beneficiar. Canalizar essas energias aos pontos em que elas devem ser canalizadas, mas que sem a nossa receptividade, sem a nossa disponibilidade de querer fazer a nossa parte, por mais boa vontade que eles tenham, nós não temos receptividade. Então tornamos-nos receptivos e levando o nosso pensamento a Jesus, vamos nos tornar permeáveis para que sejamos envolvidos pelas energias e as bênçãos de Jesus, a sua paz e o seu amor. Que a sua energia nos percorra até o mais profundo do nosso ser, harmonizando as nossas células, os nossos órgãos, ajudando-nos a encontrar o equilíbrio físico e espiritual. Lembremos-nos de todos aqueles que nos são queridos, para quem nós gostaríamos de pedir as bênçãos e o auxílio. Lembremos-nos dos nossos inimigos, daqueles que, quer no plano físico, quer no plano espiritual, ainda não conseguimos a afinidade com eles. E saibamos pedir a Jesus, com toda a sinceridade e no mais profundo do nosso sentimento, que lhes leve o nosso pedido de perdão e o nosso perdão, para que também eles possam libertar e encontrar o verdadeiro caminho da vida. Saibamos dirigir a nossa prece, pedindo a Jesus que a transforme em bênçãos e energias em favor de todos os necessitados, todos os que sofrem, todos os que procuram auxílio, todos aqueles que conhecem e os que não conhecem, mas que necessitam da sua misericórdia. Passamos a nossa prece silenciosamente. E é sentindo esta paz, esta harmonia que nos rodeia, que te pedimos, amigo, a fluidificação da água, que nela possas depositar todos os elementos necessários ao nosso reequilíbrio físico e espiritual. Mas queremos te dar graças. Queremos te dar graças por todas as bênçãos que aqui recebemos, por mais esta oportunidade que nos destes, pelo aprendizado que encontramos. Mas pedimos-te ainda que nos acompanhes a todos em paz aos nossos lares, ajudando-nos a harmonizar os nossos lares, os nossos familiares, transmitindo-lhes as vibrações de paz e amor que aqui recebemos, para que possamos vivenciar o teu exemplo em todos os momentos das nossas existências. Fica connosco, amigo, e acompanha-nos, que a tua energia e a tua paz nos norteiem sempre os nossos caminhos.